O que o Getúlio viu naquela madrugada o fez cair sentado no barro, sem conseguir acreditar no que os seus olhos mostravam. Ali, liderando uma matilha imponente no meio da neblina, estava o mesmo bicho que ele mesmo tinha descartado como lixo meses atrás. Como um vira-lata que mal tinha forças para latir, se transformou no guardião mais respeitado da região. E o mais importante, qual é o segredo que o vizinho Toninho escondia no fundo do seu sítio, que fez a sorte de um homem secar, enquanto a do outro transbordava milagres? O que você vai ouvir hoje não é apenas uma história sobre um cachorro. É o maior exemplo de que o que o seu inimigo joga fora é exatamente o que Deus usa para te fazer prosperar. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu no confronto desse vídeo vai te mostrar as voltas que o mundo dá. Tudo começou no sítio Recanto de Pedra. O Getúlio era um homem que achava que o mundo girava em torno do seu dinheiro. Para ele, tudo tinha um preço, mas quase nada tinha valor. No canto do terreiro vivia o Pingo, um cachorrinho de pelo duro que era o alvo de todo o mau humor do Getúlio. Inútil. Era a única palavra que o Pingo conhecia. Ele não entendia por que tanto desprezo por parte de seu dono. O Getúlio só tinha olhos para Estrela do Sul, uma bezerra de raça que ele acreditava ser o seu passaporte para a riqueza. Mas o destino, meu irmão, não avisa quando vai testar a nossa alma. Naquela noite de tempestade, o céu ficou preto como carvão. Um vento gelado assobiava pelas frestas do curral. Foi então que a tragédia aconteceu. Silenciosa, uma jararaca grande deslizava sobre a palha seca, indo direto para onde a bezerra repousava. A Estrela do Sul estava dormindo, em paz. Mas, de repente, ela abriu os olhos. Ao ver a serpente tão perto, ela se assustou, levantou a cabeça. E foi nesse exato momento que a cobra deu o bote certeiro, direto no focinho da bezerra. O Pingo, que também dormia na sua casinha ali perto, acordou no susto com o berro da vaca. Ele viu a cena, o desespero do animal, e o pavor tomou conta do seu pequeno corpo. Sem saber o que fazer e com medo de levar a culpa, ele se encolheu no fundo da casinha, tremendo enquanto a vaca agonizava no escuro. Naquela manhã, Getúlio dormiu até mais tarde. A chuva ainda caía forte. Só parou perto do meio-dia. Foi então que ele resolveu ir até o curral. Quando chegou, ele não viu um acidente. Ele viu um cachorro que assistiu a tudo e nem sequer deu um latido para avisar. Cego de fúria, Getúlio decidiu que o Pingo não viveria mais um dia sob o seu teto. Ele pegou o cachorro, colocou em sua caminhonete e o levou para o lugar mais sombrio da Mata do Cedro, o amarrou numa árvore com uma corrente curta e disse: "Fica quieto aí, seu imprestável", gritou ele antes de dar as costas. Ele achou que tinha resolvido o problema. Mal sabia ele que estava apenas entregando o presente mais valioso da vida dele para o vizinho. No outro dia, seu Toninho, um homem de paz, estava indo no mato para cortar um pouco de lenha, quando de repente ouviu uns gemidos. Começou a procurar de onde vinha e encontrou o Pingo quase sem vida. Ele não viu um cachorro estúpido. Ele reconheceu o cachorro. Ele não acreditou que o vizinho tivesse tanta maldade no coração, pegou o Pingo com todo cuidado, enrolou no saco que havia levado para juntar a lenha. Quando chegou em casa, disse para Dona Maria: "Olha o que eu encontrei no mato de cedro." Dona Maria ficou espantada. Pegou o Pingo e o colocou em uma caixa de papelão e começou a alimentar e cuidar como se fosse um filho. No sítio do Toninho, o Pingo se recuperou, ganhou peso, o pelo brilhava e descobriu que existia um mundo sem chicotes. Mas nos primeiros dias,
Ele ainda se encolhia quando alguém levantava a mão, mesmo que fosse só para coçar a própria cabeça. O medo não some de uma hora para outra. Ele vai saindo devagar, igual ferrugem que descasca com o tempo e com o trato. Dona Maria foi a primeira a perceber quando o pingo parou de se esconder embaixo da cama na hora do almoço e começou a aparecer na porta da cozinha, o focinho farejando o cheiro de feijão com um olhinho curioso. Ela ria e jogava um pedaço de broa para ele. Ele pegava, mastigava devagar e ficava ali, ainda desconfiado, mas ali. Foi crescendo assim, um dia de cada vez. Lá ele conheceu o Barão e a Estrela, um casal de Border Collies que trabalhava com a precisão de um relógio. O segredo do Toninho não era sorte, era o exemplo. Enquanto o Getúlio gritava e chutava para ser obedecido, o Toninho conduzia com assobios, com calma, com paciência, de quem sabe que animal bem tratado dá o dobro em troca. O Pingo passava os dias observando a dupla trabalhar, como o Barão circulava o rebanho sem precisar latir alto, como a Estrela cortava o caminho de uma ovelha perdida com 2 passos certeiros. Tinha ordem naquilo, tinha inteligência. E o Pingo foi aprendendo. Começou a entender que não precisava de medo para ser respeitado, que presença vale mais que barulho, que guardião de verdade não late para tudo, late quando precisa, e quando late, o rebanho inteiro obedece. Sob o comando dos assobios do Toninho, o vira-lata virou um estrategista. Meses depois, já não era mais o filhote trêmulo da caixa de papelão. Era um cão adulto, forte, imponente, com o olhar firme de quem tem propósito. Estava sempre por perto. Qualquer barulho estranho e as orelhas já levantavam. Qualquer sombra diferente na cerca e ele já estava de pé, farejando o vento, o corpo tenso e atento. Enquanto isso, do outro lado da cerca, o Getúlio afundava. Veio a seca, veio a dívida, veio o orgulho que não deixava pedir ajuda. O sítio Recanto de Pedra foi murchando devagar. O homem que achava que dinheiro era tudo foi descobrindo que, sem caráter, o dinheiro vai embora e não deixa endereço. Getúlio nem desconfiava que o Pingo estava vivo. Para ele, aquilo tinha acabado naquela mata escura. Mal sabia ele que o que ele tinha jogado fora estava sendo lapidado do outro lado da cerca, pronto para o momento que Deus já tinha marcado no calendário. E foi aí que chegamos naquela madrugada de neblina. Getúlio, desesperado pela miséria, olhou para o sítio do vizinho e tomou a decisão mais errada da vida dele. Ele não ia roubar, era o que dizia para si mesmo. Ia só espalhar o rebanho, atrapalhar um pouco, fazer o Toninho sentir na pele o que era acordar com prejuízo. Era inveja disfarçada de vingança. E inveja nunca teve bom fim. Esperou a madrugada fechada, pegou o alicate de arame, colocou a lanterna no bolso e foi pela estrada de terra, pisando devagar para não levantar poeira. A neblina estava baixa e grossa, daquele jeito que apaga o contorno das árvores e faz tudo parecer um sonho ruim. Chegou na cerca do fundo do sítio do Toninho, abaixou, encostou o alicate no primeiro fio de arame. O estalo cortou o silêncio da madrugada. Getúlio parou, escutou. Nada. Continuou. O que ele não sabia é que lá dentro, a 200 metros, o Pingo já tinha levantado a cabeça, as orelhas em pé, o focinho farejando o ar frio, o corpo inteiro quieto e concentrado, do jeito que fica quem aprendeu que proteger é sagrado e que barulho errado na hora errada não é coincidência. Getúlio cortou o segundo arame, depois o terceiro. A abertura na cerca já era grande o suficiente.
Ele se levantou, sacudiu a terra do joelho e acendeu a lanterna para ver o caminho até o rebanho. Foi quando o feixe de luz iluminou a neblina à frente. E ele viu 3 cachorros parados, silenciosos, enfileirados no meio da neblina como se tivessem nascido dali. No centro, maior do que ele jamais poderia imaginar, com o pelo denso e os olhos fixos e dourados na luz da lanterna, estava o Pingo. Getúlio não conseguiu se mover. Ficou ali parado com o alicate na mão e a lanterna tremendo, porque a mão tinha começado a tremer sem pedir licença. Ele reconheceu o cachorro. Demorou 1 segundo, mas reconheceu. Aquele pelo duro, aquele olhar. O mesmo cachorro que ele tinha amarrado numa árvore para morrer, olhando de volta para ele, não com raiva, não com revanche, com algo pior para quem tem culpa no coração, com serenidade, com a firmeza de quem não precisa provar nada para ninguém, porque já sabe exatamente quem é. A justiça não precisou de palavras. O Pingo rosnou baixo, uma vez só, como aviso. O Barão e a Estrela se fecharam ao lado dele sem precisar de ordem. Getúlio recuou 1 passo. O calcanhar pegou numa raiz escondida no barro molhado e ele caiu de costas no chão com um baque surdo. A lanterna rolou para o lado, iluminando a neblina de baixo para cima, e ele ficou ali sentado na lama, enlameado, ofegante, olhando para cima para o mesmo cachorro que tinha descartado como lixo. Era o momento mais humilhante da vida dele. E não tinha ninguém para culpar além de si mesmo. Getúlio largou o alicate no barro. O barulho do metal na terra molhada ecoou no silêncio da madrugada. Ele deu um passo atrás, depois outro. Depois virou e foi embora pelo mesmo caminho que tinha vindo, mais rápido do que as pernas velhas pediam, tropeçando na neblina, sem olhar para trás. Fugiu como o homem que finalmente se encontrou com o que fez e não gostou do que viu. De manhã cedo, seu Toninho encontrou o arame cortado na cerca do fundo e o alicate jogado no barro. Olhou para o Pingo, que estava deitado perto dali, como quem tinha ficado de guarda a noite toda. Abaixou, coçou a orelha do cachorro devagar e disse baixinho: "Bom trabalho, meu filho. Não foi ao delegado. Não foi brigar com o vizinho, porque homem que tem Deus no coração não precisa de vingança. A justiça já tinha feito o trabalho dela na noite anterior." Sabe o que essa história nos ensina? Que muitas vezes a vida nos coloca em situações onde nos sentimos presos e abandonados, como se o nosso valor tivesse sido esquecido por quem deveria nos proteger. Mas lembre-se, quem te descartou não define quem você é. Se você se sente jogado fora ou desprezado hoje, não se desespere. Deus está apenas te tirando de um lugar de dor para te colocar onde você será valorizado e reconhecido. O que o mundo chamou de descarte, Deus chama de propósito. O seu resgate está chegando e ele vai te transformar no gigante que você nasceu para ser. Deixa o seu amém se você acredita que a justiça de Deus nunca falha. Se inscreve no Raízes de Fé para mais lições como essa. Fica com Deus e até a próxima.